Oi, gente, aqui é a professora Soraya Silva e hoje nós vamos começar com a nossa videoaula falando sobre os ciclos biogeoquímicos, tá? Para começar a nossa aula, a gente pode dizer que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a gente não consegue criar nada, a gente não desenvolve nada. A gente consegue, no máximo, transformar isso, seja um elemento, seja um composto, uma substância, etc. E aí a gente tem que a matéria, ela é reciclada, né? E os ciclos biogeoquímicos, eles fazem justamente isso, eles fazem a reciclagem da matéria, ou seja, eles transformam esse elemento que existe em algum local, ou no ser vivo, ou no meio ambiente, e transforma ele em outro para ser usado de maneira diferente. E o que significa os ciclos biogeoquímicos? O que significa essa palavra, tá? Bio está relacionada com seres vivos, aí geo está relacionada com o ambiente e químico com as transformações que os elementos que antes estavam nos seres vivos passaram para o ambiente sofrem, tá? Então, os seres vivos depositam os elementos no meio ambiente e esses elementos vão sofrer transformações físico-químicas. E aí, esses elementos podem voltar novamente para esses seres vivos, só que de maneira com um formato diferente, tá certo? Então, a gente diz que isso são processos naturais de ciclagem dos elementos. Os ciclos biogeoquímicos, eles podem ser classificados de duas formas diferentes, que são os ciclos gasosos, em que a reserva do elemento ele se encontra na atmosfera, ou seja, ali naquela região da troposfera que está mais próxima de nós seres humanos, mais próxima do meio terrestre, e aí a gente tem como ciclo gasoso o carbono, o oxigênio e o nitrogênio, e depois nós temos os ciclos sedimentares, que a reserva desse elemento está em maior parte no meio terrestre ou nas rochas, que nós podemos chamar de litosfera. E aí os ciclos sedimentares, ele ocorre mais com fósforo, com enxofre e com a água, tá? Nós temos aqui, ó, exemplo, o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio, mas existem outros, como por exemplo, do cálcio, do enxofre, do fósforo. Para estudo, hoje eu escolhi dois ciclos, que são o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Nós vamos começar com o ciclo do carbono. O carbono, ele é um elemento que existe em grande quantidade nos seres vivos, tá? E por isso que ele é tão importante para a gente. Então, tudo que for ser vivo, ele tem carbono, tá? Ele é formado por carbono. E aí, como é que a gente pode adquirir esse carbono? A gente adquire esse carbono através de uma reação que as plantas utilizam, né? As plantas realizam, perdão, as plantas realizam utilizando a luz do sol, tá? Essa reação é chamada de fotossíntese e ela tá aqui para vocês ao lado, tá? Então a gente tem aqui, ó, elas absorvem o gás carbônico, né? Que é esse CO2 que tá aqui em cima, ó, tá? E aqui também, que recebe o nome de gás carbônico, dióxido de carbono ou CO2, é a mesma coisa. E aí, elas absorvem a água e com a ajuda da luz do sol, elas transformam esse dióxido de carbono em glicose e eles utilizam essa glicose aqui, que é o C6H12O6, para fazer a manutenção da sua vida e liberam no ambiente o oxigênio, tá? Que nós utilizamos para
no nosso processo respiratório. Então, veja como é importante esse processo de fotossíntese. As plantas, elas absorvem o CO2 e aí elas transformam esse CO2 com a ajuda da luz do sol, elas transformam em glicose que elas vão utilizar para fazer a manutenção da sua vida, ou seja, se desenvolver, crescer, etc., fazer o seu processo respiratório e liberam para a gente o oxigênio. Então, o CO2, que não é interessante para nós seres humanos, elas transformam em oxigênio, tá? Então, elas absorvem o CO2 e liberam o oxigênio, o gás oxigênio. E aí, esse é um dos fatores importantes. O segundo é que, por elas utilizarem o CO2 para fabricar a glicose, elas conseguindo se desenvolver, existem, por exemplo, animais herbívoros que vão se alimentar dessas plantas e, por consequência, nós que somos, por exemplo, nós seres humanos ou esses animais herbívoros vão poder se alimentar. E nós, seres humanos, vamos nos alimentar desses animais herbívoros, como, por exemplo, um boi, ou outro tipo de animal herbívoro que sirva de alimento para os seres humanos, tá certo? Só que existe um problema. Quando o CO2 está em pouca quantidade, a gente não tem com que se preocupar. Justamente o problema é quando ocorre uma liberação maior do que a necessária para a atmosfera. E como é que isso acontece? Isso acontece pelas indústrias. As indústrias começam a liberar muito gás carbônico para a atmosfera, utilizando os combustíveis fósseis. E o que são os combustíveis fósseis? Combustíveis fósseis, eles vêm através da degradação dos organismos mortos. Então, as plantas, elas podem ser organismos mortos, né? Porque é matéria orgânica, elas vão morrer. Então, a gente tem lá todo tipo de animais que vão morrer e vão se decompor. Nessa decomposição, com o passar do tempo, né, milhares e milhares de anos, eles vão fazer uma reserva no subsolo, que é chamada de combustível fóssil. E esse combustível fóssil é muito utilizado por nós seres humanos na indústria e no carro, tá? E aí a gente começa a liberar, né, esse gás carbônico na atmosfera, o que acaba nos prejudicando. Por quê? Porque ele bloqueia a saída dos raios solares da nossa atmosfera. Eles fazem um tipo de filtro, né? Que absorve a luz do sol, que é muito importante para a gente absorver a luz do sol, né? Eles deixam passar a luz do sol para dentro do planeta, só que aí a gente não consegue absorver toda essa luz solar. E aí depois ela tem que sair, o excesso, vamos dizer assim, tem que sair. Só que ela não consegue sair. Por quê? Porque a quantidade de gás carbônico que existe na atmosfera não deixa que ocorra essa passagem. O que ocasiona o aquecimento global, né? O que é o aquecimento global? É o aumento de temperatura da Terra. E está acontecendo com uma rapidez muito grande, o que faz com que os cientistas eles se preocupem, né? Depois nós temos o ciclo do nitrogênio, tá? O nitrogênio, ele é cerca de 78% da formação do ar. Só que nós precisamos do nitrogênio, só que nós não conseguimos absorver esse nitrogênio de forma natural, ou seja, só respirando, tá? E aí a gente precisa ingerir ele de alguma forma. Como seria essa forma? Através das proteínas. E como é que a gente adquire essas proteínas? A gente adquire nos alimentando de carne, ovos, verduras e etc. E aí é que tá. O nitrogênio que está no ar, ele tem que sofrer uma transformação, tá certo? E como é que ele vai sofrer essa transformação? Ele vai sofrer essa transformação através, nós temos as plantas leguminosas, que são aquelas plantas como feijão, vagem,
lentilha, soja, elas são plantas que têm uma cápsula e dentro dessa cápsula tem várias sementes justas postas, ou seja, umas próximas da outra, feito esses exemplos que eu citei para vocês. Na raiz das leguminosas existe uma bactéria chamada de rizóbio. Essa bactéria, ela vai transformar o gás nitrogênio através de uma reação chamada de fixação. E aí ela vai transformar esse nitrogênio em amônia e em nitratos do solo, tá? Esses nitratos do solo, eles vão ser absorvidos por outras plantas. E essas plantas vão servir de alimento para outros seres vivos, por exemplo, como herbívoros, tá certo? Existe também outro tipo de transformação, que é quando um organismo vivo, né, uma matéria orgânica, ela começa a entrar em decomposição. Aí as bactérias, elas começam a agir, né? As bactérias chamadas de essas bactérias são chamadas de pseudômonas, né? E elas fazem o quê? Elas transformam esse nitrogênio existente na matéria orgânica em nitrogênio novamente e manda para a atmosfera, tá certo? Então, esse aí é o ciclo do nitrogênio, tá? Bom, aqui eu fiz um resumo para vocês, tá? E aí, por hoje, é só, pessoal.